Noite, estamos dando início a esta reflexão da noite com o tema apego e desapego. É um tema que nós vamos trabalhar ao longo da nossa reflexão. Quando pensei no tema e trabalhei com alguns autores, pesquisando, lendo, refletindo e até mesmo questionando, deu muito enfoque ao desapego. Só que aí me veio à mente trabalhar também com o enfoque do apego. Por quê? Porque os dois, se nós analisarmos ao longo da nossa fala, eles terão a sua devida importância. E justamente por isso que nós escolhemos apego e desapego. Nós vamos trabalhar dentro de um enfoque psicológico, que eu costumo trabalhar muito dentro desta linha psicológica, mas também nós vamos enfocar a questão material, a questão física, porque também, quanto corpo, quanto encarnados, nós estamos, obviamente, numa esfera física e nós precisamos do corpo, precisamos do trabalho, precisamos das coisas que nos estão aí à nossa disposição. Então, seria óbvio falar só do desapego. Nós teríamos que dar um enfoque também óbvio. Então, para iniciarmos a reflexão da noite, eu sempre trago antes, primeiramente de tudo, as referências bibliográficas que vocês podem observar aí, que são as obras que nós trabalhamos, estudamos, refletimos. Tem alguns complementos, obviamente tem alguns complementos, mas na verdade, são as principais, são as referências principais que nós vamos trabalhar ao longo desta reflexão, que é sobre o apego e desapego. Para quem quiser, obviamente, pesquisar, se aprofundar mais, fica aí as referências bibliográficas. Esta mensagem do Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, que nós trouxemos para nós refletir logo de início, ele nos fala da seguinte maneira: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. O poeta Fernando Pessoa. Esta frase vai de encontro com um aspecto de evolução, que na vida nada é estático, nada permanece fixo, tudo é uma constante mudança. O corpo que nós habitamos é provisório, é um templo, como diz o Evangelho, é o templo do Espírito, na verdade é uma vestimenta que nós estamos usando. Nós não sabemos a hora, nem o momento, em que dia nós teremos que abandoná-lo. Nós sabemos que o conhecimento sempre também traz inovações, modificações, tudo evolui, tudo caminha para a prosperidade, para a evolução. E quando nós ficamos muito tempo, seja no corpo, ou seja, com aqueles conhecimentos, vai chegar o momento que nós precisamos evoluir sempre. E assim é o espírito. Ele evolui sempre, no corpo ou fora dele. Então as coisas sempre se modificam. Então essa mensagem do Fernando Pessoa nos remete a esta evolução.
esta caminhada evolutiva que todos nós fazemos. Todos nós queremos progredir, todos nós queremos ter uma ascensão, seja ela material, mas essa ascensão material, essa ascensão espiritual, ela vem com as mudanças. Nós vivemos hoje uma situação muito difícil e que todos nós estamos acometidos pelo vírus que está aí, que nos assola e que nos traz inúmeras mortes. Pessoas que deixam a vestimenta física e partem para o plano espiritual. Não só da Covid, mas de outras doenças, que nos traz muita dor para nós. Perdemos, entre aspas, os nossos entes queridos. Então, de repente, estamos aqui e amanhã não sabemos e provavelmente não estaremos. O nosso familiar que estava agora há pouco conosco, de repente se foi. Então, essa questão fixa, estática da vida, ela não existe. Constantemente tudo se renova, tudo se modifica. Então, este poema de Fernando Pessoa vai de encontro a essas mudanças que realmente nós estamos envolvidos. Sempre trago também alguns conceitos para nós irmos nos familiarizando com o tema que vamos abordar ao longo da noite, que diz que o apego, isso é o conceito do dicionário, que diz apego. O que é o apego? E o que é o desapego? Apego, segundo o dicionário, é inclinação, afeição, segurar, agarrar, prender-se, obstinar-se, teimar. O desapego tem um prefixo des, que é um prefixo de negação, que com a junção da palavra apego ficou desapego. É um prefixo des, junto com a palavra apego, que tem como sentido ausência de apego ou desprendimento. Então, este é o conceito do dicionário. Dentro do conceito psicológico, dentro do conceito psicológico, nós temos o que é o apego dentro deste enfoque. É a não aceitação da impermanência das coisas. É uma relação de dependência doentia. Então aqui eu vou abrir um parênteses para o seguinte. Falei para vocês que nós vamos trabalhar dentro de um enfoque psicológico, também dentro de uma abordagem também material. Porque, embora sejamos espíritos, estamos temporariamente transitando pelo mundo, pela esfera física, nós também temos dependências em relação ao nosso emprego. Temos dependência, eu não diria dependência, mas envolvimento com aquilo que estamos fazendo. Por exemplo, nós precisamos de um determinado grau de dependência, de envolvimento, porque senão, como nós seríamos como profissionais? Nós precisamos estar envolvidos, engajados naquilo que pesquisamos, estudamos, na nossa esfera de trabalho, nos nossos estudos, na faculdade, na pós, no ensino médio. Nós precisamos deste envolvimento, deste apego, senão seria uma displicência, uma negação, um desleixo. Por exemplo, o nosso corpo. Nós precisamos cuidar dele, precisamos. A alimentação
das vestes para cobri-lo. Salvo algumas patologias ou algumas doenças em que as pessoas têm desgosto pela vida, que não tem essa vontade de viver, isso é um caso à parte. Muitas vezes a pessoa precisa ser tratada com um terapeuta, ou enfim, para entender que ela precisa ter esse sentido para viver. No geral, nós temos que conservar o nosso corpo, dar a alimentação que precisa, a vestimenta que precisa, os cuidados necessários para nós, quando deixarmos a vestimenta física, nós temos usufruído bem dele, temos dado os devidos cuidados. Então, essa é a questão que eu quero dar enfoque, que um determinado grau, nós precisamos ter apego, sim. Ter apego ao nosso corpo, pelos cuidados que precisa. Mas, por um outro lado, o excesso, o extremismo, muitas vezes podem nos dificultar a saída. Quando isso ocorrer, quando partirmos para o plano espiritual. Mas, no geral, nós precisamos ter o cuidado, os devidos cuidados com o nosso corpo, que é um instinto de conservação. Então, dentro desse conceito psicológico, seria a não aceitação da impermanência das coisas. É uma relação de dependência doentia. Por exemplo, a pessoa desencarna, um ente querido nosso desencarna. Nós temos afeição por aquela pessoa, nós gostamos dela. Mas ela se foi. E aí, esta não aceitação, muitas vezes, pode nos acarretar muitas dificuldades emocionais, ou pode acarretar um estado depressivo. Eu me lembro, a gente traz alguns exemplos para poder reforçar a teoria, porque geralmente, quando nós vivenciamos isso na prática, nós sabemos o que é uma dor emocional. No velório do meu pai, o Zezinho estava lá comigo, né, no dia que ele faleceu, e foi bem antes da Covid. Teve problema seríssimo de câncer, fez tratamento durante 2 anos mais, e naquela ocasião eu não estava bem. É natural, nós não podemos colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos para baixo do tapete. Aquilo que sentimos, ela tem, de uma certa forma, aflorar. Nós temos que dar vazão aos nossos sentimentos. Porque é natural, é um ser que se foi, é a saudade do espírito ausente. É natural isso. É natural, a gente vai chorar, Só que, segundo algumas linhas psicológicas, há um período aí, agora eu não vou... não sei se 1 ano, mais ou menos, acredito que mais ou menos 1 ano, é até natural esse sentimento, essa dor emocional pela ausência daquele ser que partiu. Só que o cuidado fica, a preocupação fica quando nós começamos a nos revoltar. Isso acaba nos tornando pessoas revoltosas. A não aceitação daquele ser que partiu. Então aquela dor emocional, ela é até natural, sim. Eu me lembro também que naquela ocasião estava chovendo e eu utilizava da prece, procurava silenciar a mente para me acalmar, para não passar, para não aumentar mais ainda o meu desequilíbrio. Mas a pessoa fala, você não é espírita? Sim, é espírita, mas nós somos carregados de emoções. Né? Nós somos envolvidos por sentimentos. E deixar isso de lado, com indiferença ou com frieza, não. Se nós estamos sentindo, deixa fluir. Depois vamos trabalhar isso de uma forma mais positiva, porque nós estamos aceitando o que nos está acontecendo. Um exemplo de conceito, dentro de uma linha psicológica também, esta passagem de Jesus, segundo o Evangelho, fala assim:
Chegaram então sua mãe e seus irmãos. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Esta foi a ocasião que Jesus encontrou, segundo os relatos evangélicos, de passar o desprendimento, era a oportunidade que ele tinha de falar que, não que ele desprezasse, ignorasse a família consanguínea dele. Não era isso. Ele queria dizer que a importância da família universal, do amor universal para com tudo, para com todos. Ele já, sabendo de antemão da imortalidade da alma, como seres que hoje estamos juntos e amanhã nós poderemos formar outras famílias, num outro contexto, ele queria dizer que naquele momento ele nos deu uma lição, uma oportunidade que ele teve de dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao redor, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, aquelas pessoas todas faziam parte da família universal que todos nós estamos envolvidos. Hoje estamos juntos, amanhã nós formaremos outros laços consanguíneos. E assim, sucessivamente, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa caminhada, para que nos entrelaçamos uns com os outros, com as quais nós teremos que nos envolver. Mas naquele momento ele aproveitou esta lição, para dizer que o foco não era tão somente a família consanguínea, mas toda a família universal, para que nós nos amássemos uns aos outros. Aqui, dentro de uma questão mais material, mais física, eu trouxe a questão da Constituição Federal, do artigo 5º, que diz, no inciso 23, é garantido o direito de propriedade. Depois do mesmo artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 23, a propriedade atenderá a sua função social. Bem, até aqui nós abordamos a questão psicológica. Vamos continuar também, ao longo da reflexão, fazendo novas menções psicológicas. Mas lembrando que nós estamos encarnados. Nós precisamos do corpo, precisamos da alimentação, precisamos do remédio, precisamos do nosso trabalho. E dentro de um país democrático, como é o nosso, nós temos a vontade, o desejo de progredirmos materialmente. E que não é errado, em hipótese alguma, termos as coisas materiais que precisamos, desde que trabalhemos para isso, desde que estas conquistas sejam honestas. E dentro da esfera da Constituição Federal, ela diz, é garantido o direito de propriedade, não só a propriedade, nós podemos ter os nossos bens, nosso carro, tudo aquilo que é material, nossa casa. Se termos coisas melhores ainda e lutarmos para isso, é importante, para que nós tenhamos para usufruirmos destas questões materiais. Então ela tem a sua importância. Por isso que o apego, ele tem sim a sua importância. Porque nós vamos trabalharmos para adquirirmos as coisas que precisamos. Nós vamos trabalhar para termos um emprego cada vez melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Por que eu estou falando isso? Vou trazer aqui exemplos
de pessoas que se consideram desapegadas de bens materiais e vivem na mendicância como se isso fosse uma coisa sublime. E não é. Inclusive tem um filósofo chamado Diógenes, considerado filósofo do barril, que ele pregava a mendicância como uma virtude. Vivia pedindo esmolas na Grécia Antiga para as pessoas. É virtude? Bem, se somos apegados aos bens materiais, sabemos fazer bom uso destas questões, também é uma forma de evolução. Outro detalhe, outra situação que causa dependência, muitas vezes, aqui é uma charge, uma situação um pouco irônica, que diz, uma linguagem aqui bem coloquial, mulher, a pobreza diminuiu no país. Onde? Quer dizer, esperar do governo, esperar algo de fora não é viável. É viável quando você busca, você quer crescer, porque as condições precárias que a pessoa vive, muitas vezes é um meio que ela tem de buscar algo diferente. Muitos de nós que fomos criados numa situação de extrema pobreza, dificuldade, não aceitando aquela condição de miserabilidade, foram atrás das coisas materiais, através do estudo, do esforço, buscaram trabalhos melhores. Não quero dizer que o Estado não tenha comprometimento, não entendam isso. Não quero menosprezar quem faz obras assistenciais, que buscam ajudar os menos favorecidos. Obviamente que tem pessoas que precisam sim, e há necessidade que o Estado ou as pessoas engajadas busquem amenizar, auxiliar, ajudar essas pessoas. Mas eu quero dizer assim, que nós temos condições de modificar isso, através do estudo, do esforço, da busca de um emprego melhor, como eu disse, da dependência, né? Do envolvimento, do engajamento com o estudo, com a busca de melhorias, e não ficar tão somente na dependência das benesses alheias. Muitos de nós, sim, fomos criados em condições de miserabilidade, situação de extrema pobreza, mas tentando, pelos caminhos honestos, dignos, mudar aquela situação. Muitos conseguiram. Conheço amigos, nós mesmos passamos por isso, sabemos a dificuldade que é quando você encarna uma situação assim. Muitas vezes causa revolta, mas essa revolta ela tem que ser convertida de uma forma que nos traz benefícios. Não a revolta da indignação ou ir contra a sociedade, mas fazer com que aquela dificuldade nos traga benefícios, que nós podemos sim modificar aquela situação de pobreza. Então a pobreza só vai diminuir quando estudarmos, realmente querermos mudar aquela situação para melhor, uma condição digna de vida através do emprego e do estudo. Então, mulher, a pobreza diminuiu no país. Onde? Não vai diminuir. Não vai diminuir se a pessoa não se esforçar em querer modificar a sua situação de vida. Não vai. É importante nós frisarmos isso. Então, essa dependência ela é importante. Por isso que eu não quis simplesmente focar no conceito do desapego. Porque o apego ele tem sim a sua relativa importância. Imagine se nós não... Amanhã eu vou acordar cedo e vou trabalhar. Com aquela vontade de ficar em casa, com aquela displicência com aquilo que eu vou fazer. Obviamente, nós não vamos fazer bem feito. Eu vou para a faculdade, tenho lá uma referência bibliográfica, o professor passa que nós temos que ler, estudar aquilo, fazer trabalho, pesquisa. Eu vou dormir em cima dos livros? Então é isso que eu falo, engajamento, é a procura,
de querer modificar, aquela vontade de se envolver em fazer o melhor. Em fazer o melhor, isso que é importante. Essa motivação pela vida, que ela é importante. Esse interesse pela vida. Desencarnarmos, nós vamos, com certeza. Mas enquanto estivermos aqui, com essa vestimenta que é dada por Deus, Deus no sentido de leis divinas, universais, nós temos que ir à luta, sim. Nós temos que fazermos o nosso melhor, sim. Se alguma doença nos foi acometida, usarmos todos os meios para nos curarmos, através do remédio, dos pensamentos positivos, de mudar aquele enfoque triste. Então, tudo depende da nossa mudança. Dando continuidade, a mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Agora, esse tipo de apego aqui já é prejudicial, porque a pessoa fica tão apegada às coisas que já passaram, que estão lá no passado, ela não consegue vislumbrar o presente, não consegue modificar esse panorama. Então, esse tipo de apego faz com que a pessoa viva em função de algo que já passou. O importante é, daqui em diante, foi um aprendizado, serviu de alguma forma para nós nos fortalecermos, mas encerra-se essa situação. Se isso realmente está nos causando muitas dificuldades de ordem emocional, aí, no caso, já seria uma questão de procurar um terapeuta para tentar, como professor, que no início vai mostrar para o aluno, ensinar o aluno aquela atividade, para que ele possa aprender, o terapeuta vai, de alguma forma, fazer com que a pessoa se autoconheça. Mas, obviamente, que isso não é um mecanismo de dependência do terapeuta e a pessoa, mas uma forma que a pessoa tem de se autoconhecer e se autoconhecendo, se desvincular do passado, para que aquela dor emocional ou aquela situação que está a afligindo possa ser diluída, possa ser acalmada. Então, a mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. A essência como espírito. Como a pessoa vai se equilibrar e entender os mecanismos da vida se ela está presa a uma situação que já passou? Para ela crescer, ela precisa seguir adiante, entender a finalidade e o porquê daquela situação e caminhar adiante. Um exemplo disso, metaforicamente falando, eu trouxe aqui 2 exemplos e eu acredito que esses exemplos vão elucidar bastante esta questão. Quando somos acometidos de doenças, de perdas de entes queridos, desemprego, seja as situações mais adversas, e ela é importante dentro de um contexto que precisamos passar, então vamos lembrar dessa situação aqui. Quando o vento chega e oscila o bambu não guarda o som depois que o vento passou. Quando os gansos atravessam o lago não conserva seus reflexos depois que eles se foram. Então fica aqui essa mensagem. Quando situações adversas pelas quais nós estamos passando, enfrentando, principalmente nos dias de hoje, não só pela Covid, mas por tantas mortes, por tantas situações de desempregos, que nós ficamos focados somente na situação catastrófica. Tentamos, buscamos, vibramos
para que sejam apenas reflexos que tenha passado, e nós temos que continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Então, quando o vento chega e oscila, o bambu não guarda o som depois que o vento passou. O bambu, aquelas árvores frondosas, enormes, que quem pôde acompanhar elas balançam muito forte com o vento, e passado o vento, elas permanecem intactas. Isso são as adversidades, as dificuldades que todos nós enfrentamos, e que nós temos que, com todo o nosso esforço, nos mantermos firmes para podermos continuar. Mesmo com a perda de um ente querido nosso, mesmo com o desemprego, temos que buscar sempre algo para acrescentar à nossa vida. Buscar algo para que nós não estejamos presos às coisas passadas, às coisas tão somente difíceis. O apego, como diz o texto, é exatamente o oposto do amor. O apego é exatamente o oposto do amor. O amor diz: quero que sejas feliz. Quero que sejas feliz. O apego diz ao contrário: quero que me faças feliz. É um estado de egoísmo da pessoa. Ele quer ser preenchido, quer ser completado, mas não pensa na necessidade da outra pessoa. Um exemplo também hoje talvez não seja tão comum, mas a pessoa apaixonada pela outra se diz: essa pessoa é minha. Na verdade, nada é meu ou minha, tudo é transitório nesta existência. Mas numa relação afetiva, num rompimento afetivo, as pessoas muitas vezes não aceitando aquela situação, acaba de alguma forma privando a outra, seja pelo suicídio, ou seja, ceifando a vida da pessoa que ele diz amar, como quem diz: não é minha e não será de mais ninguém. Isto não é o amor. Este amor queiramos que o outro seja feliz. Se houve um rompimento, seja lá por qual motivo for, seja no noivado, seja no casamento, seja na fase de namoro, que a pessoa caminhe, que seja feliz. O estado de egoísmo, muitas vezes, que quer o outro de qualquer forma, mesmo que o outro não queira ou não o ame mais. Então esta é a mensagem, segundo esta passagem aqui. O apego é exatamente o oposto do amor. O amor diz: quero que sejas feliz. O apego diz: quero que me faças feliz. O apego é totalmente o contrário. Dentro de uma relação afetiva, dando continuidade, fundamental para a expansão da consciência é o reconhecimento de que a constância da vida é a sua impermanência. Como nós já dissemos lá no início, na vida nada é estático, tudo se modifica. Então, a fundamental para a expansão da consciência é o reconhecimento de que a constância da vida é a sua impermanência. Tem outra mensagem aqui do Heráclito, um filósofo, que diz: o mesmo homem não pode atravessar o mesmo rio duas vezes, porque o homem de ontem não é o mesmo homem, nem o rio de ontem é o mesmo de hoje. Essa é a mensagem do Heráclito. A pessoa não será a mesma quando atravessar o rio, e nem o rio será o mesmo, porque tanto a pessoa se modifica, se renova, assim como o rio também, pela qual a pessoa atravessa, não será o mesmo. O seu leito, o seu percurso, o seu volume
não será o mesmo. Assim também não será a pessoa. Por isso que a vida ela é constantemente modificada. Assim como o rio. Assim como como reencarnacionistas que somos, nós seremos também outras pessoas com outras vestimentas. Permanece a essência, mas o corpo se modifica. Ficam sim as bagagens, os conhecimentos no nosso inconsciente. Mas aí sim há a modificação, para que possamos renovar constantemente como o rio, que não será o mesmo quando atravessarmos. Outra questão muito importante, como eu disse, o enfoque dentro do aspecto do apego e do desapego. O apego tem sua importância, e o desapego também. Aqui nós dissemos o Diógenes de Sinope, ele é um filósofo da Grécia Antiga, que pregava a mendicância, vivia pelas ruas de Atenas, pedindo esmolas, e dizendo que esse estado de pobreza era virtude. Vivia desta forma, vivia num barril, vivia num estado aí de muita sujeira, de pouca higiene. Agora, se nós pegarmos aqui Bill Gates, Steve Jobs, essas pessoas de grande importância, assim em termos de dinheiro, que geram empregos, de grandes fortunas, e que de alguma forma estão trabalhando para que as pessoas tenham esses recursos também, através do emprego gerado. Qual que é a virtude aí? Do Diógenes de Sinope, que é um filósofo que prega a virtude através da pobreza, ou desses grandes, aqui são exemplos que eu trouxe, para fazer uma comparação entre a pobreza e a riqueza. Você dizer que é desprendido dos bens terrenos e viver e achar que a pobreza vai ser, que a pobreza é boa, se a pessoa achar que deva viver assim, tudo bem. Mas e aqueles que adquirem grandes fortunas? Se elas estão empregando bem isso, estão gerando de alguma forma empregos para as pessoas, onde está a virtude? Viver na mendicância, achando que a pobreza é uma virtude? Ou ser uma pessoa com grandes fortunas e que gera emprego? Onde está aí o desprendimento? Onde está aí o apego? Então, o apego ele tem sim a sua relativa importância. O que vai diferenciar, o que vai nos carregar problemas, são os extremos. Se a pessoa só acumula essas riquezas, essas fortunas, e de alguma forma não distribui, não gera empregos, não traz benefícios para a comunidade, para o país, de forma egóica, só para ele ali. Mas não é errado, cada um vive dentro do seu estágio evolutivo, fazendo o melhor dentro daquilo que ele sabe, pensa ou acha que é o melhor. Mas aqui é um quadro comparativo. Viver da pobreza ou fazer o bom uso do dinheiro. Como eu disse lá no início, nós vivemos num corpo, estamos temporariamente nele. Então, compete a nós fazermos bom uso desta vestimenta que nos está servindo para o nosso aprendizado. Com exceções de pessoas que têm algum problema e têm desgosto pela vida, não querem viver, ou têm uma certa apatia, aí é problema que a pessoa terá que ser resolvida. Dentro do centro espírita, nós vamos dar todo o suporte necessário. Leituras, participar das reuniões de estudos, das palestras, vai dar todo o meio, suporte para a pessoa entender
que as ideias suicidas, de desgosto pela vida, não é condizente com aquilo que diz, ou que o bom senso nos diz, que é um estado de conservação. Nós temos que preservar a nossa vida. Ninguém vai sair pelas portas do fundo do suicídio porque não gosta da vida, ou porque está numa doença terminal e quer encerrar aquela existência. Enfim, seja lá o mecanismo que for, a pessoa tem que conservar a vida, conservar a vestimenta que está sendo utilizada, que é o corpo físico. Então, na questão de o livro dos Espíritos, diz assim: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Os Espíritos nos respondem sim, sem dúvida. Ele está presente em todos os seres vivos, seja qual for o grau de sua inteligência. Para uns, o instinto de conservação é puramente mecânico, para outros é racional. Para nós é racional porque nós temos a certeza que temos que preservar, cuidar, zelar. Para o animal, por exemplo, nós torcemos muito para que o leão, dentro da lei de conservação, o leão, por exemplo, ele vai atrás da sua presa, dentro da sua cadeia alimentar, para pegar uma determinada presa. Muitas vezes nós torcemos para que o animal, para que o leão não pegue, não coma aquele bicho que está dentro da sua cadeia alimentar. Ele vai se alimentar, mas a presa vai fugir, porque é o instinto de conservação dela. Ela não quer morrer, mas ela sabe que é o alimento, lógico, racionalmente, é o alimento do leão. Agora, quanto nós, seres humanos, racionais, é óbvio que sim, nós temos um instinto de conservação dentro de nós. Ninguém quer morrer, ninguém quer, de alguma forma aleatória, desencarnar. Nós queremos conservar a nossa vida, a nossa vestimenta física, enquanto estivermos aqui. Dentro dessa linha de conservação também, na questão também de O Livro dos Espíritos, a questão 703, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, por isso que é importante para nós esta questão da conservação, para o nosso aprendizado, para nosso crescimento, intelecto, moral, social, profissional. Então, tudo que está engajado com a vida física. E para nós encerrarmos, o tempo a gente já está se esgotando, nós temos aqui um tempo regimental e nós temos que cumprir, porque não acaba sendo cansativo. Desapego saudável. O que seria o desapego saudável? É a conscientização de que as coisas vêm e vão na nossa existência. Tudo em nossa vida terrena é transitório, vai passar, vai mudar e ir além. Então, tudo é transitório. Talvez para nós chegarmos neste nível de consciência, não é fácil. Nós somos muito apegados ainda, muito apegados mesmo. Apegado ao ser querido que está conosco, apegado ao nosso animal de estimação. É natural que estejamos apegados. Mas ter essa consciência de que de alguma forma isso vai acontecer, nós muitas vezes não estamos preparados. E quando acontece, nós desabamos, nós choramos, nós temos dores emocionais. Ter essa consciência desse desapego, eu não estou criticando o autor. E, obviamente, que ele nos passou uma ideia que isso vai ocorrer de uma forma ou de outra. Então, é essa a conscientização, que as coisas vão mudar, queiramos ou não, que nós vamos abandonarmos nosso corpo em um dado momento, isso vai ocorrer, queiramos ou não, aceitemos ou não, que o nosso animal de estimação também tem o tempo de vida útil dele, as coisas vão acontecer. Assim também é o dinheiro,
mudam de mão. Então, por isso que nós precisamos entender que as coisas se modificam. Elas não são estáticas. As 4 leis do desapego. Essa aqui a gente finaliza para entendermos o seguinte. Você é responsável por si mesmo. Você é responsável por si mesmo. Viva no presente. Isso significa que o que ocorreu conosco no passado, as situações mais difíceis que enfrentamos, fez parte para nosso amadurecimento, para a nossa experiência. E que o hoje, o presente, vai depender do nosso futuro, dos bons pensamentos, a prática constante do bem. Liberte-se e permita que os outros também sejam livres. Não este apego doentio que quer prender a outra pessoa, seja de qual forma for. Ela é livre, ela tem o direito de fazer as suas escolhas. As perdas irão acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso é para todos nós. Lembre-se, para nós finalizarmos a reflexão da noite, na Terra, nada é permanente. Somente a alma é imortal. Então, eu deixo aqui esta última mensagem, que na Terra nada é permanente. Somente a nossa essência divina, nosso self, ou Cristo interno, é que é imortal. Que nós vamos levar adiante para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, espero que de alguma forma tenha passado algum conhecimento ou esse entendimento da questão do apego, do desapego, e que tudo tem a sua relativa importância, mas é a forma como vamos trabalhar esta questão. E que, mais uma vez, a gente repete, nada é permanente, somente a nossa essência divina é que vai permanecer, que vai continuar. Então, deixo aqui, encerro esta reflexão da noite e aguardando até a próxima oportunidade. Que assim seja, muita paz para todos.